gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara, eu faço Física na USP e hoje eu tô aqui pra gente resolver uma questão da Unicamp 2021 sobre elétrica. O enunciado é: a diferença de potencial elétrico U é proporcional à corrente elétrica I em um trecho de um circuito elétrico resistivo com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente, R equivalente, no trecho do circuito. Além disso, no caso de resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. A corrente elétrica IB no trecho B do circuito abaixo é 3 vezes maior que a corrente elétrica no trecho A, ou seja, IB sobre IA é igual a 3. Quanto vale a resistência RB2? Eu redesenhei o circuito que a questão deu pra gente e coloquei também o dado que ele dá, que IB sobre IA é igual a 3, então eu passei esse daqui multiplicando para lá, ficou IB igual a 3 vezes IA. A gente vai usar essa informação daqui a pouco. Então, sobre esse circuito, a única parte que vai ser de fato relevante pra gente é justamente essa parte aqui, porque o que o exercício quer é essa resistência. A gente não tem nem IA e nem IB, mas a gente tem uma relação entre esses dois. Com essa relação, a gente consegue encontrar a nossa resistência. Por quê? Porque aqui a gente tem que notar que isso daqui, esse quadradinho, nada mais é do que uma associação em paralelo. Aqui embaixo a gente tem dois resistores associados em série e esses dois em série, né, esse ramo daqui está associado em paralelo com esse daqui de cima, que seria o RA. Na associação em paralelo, o que acontece é que a tensão é a mesma para os dois ramos. Então, a tensão que está submetida toda essa parte daqui de cima tem que ser igual à tensão submetida a toda essa parte daqui de baixo. E, além disso, as correntes não são iguais. Primeiro porque o enunciado dá pra gente, né, que uma é o triplo da outra, então essa daqui é 3 vezes essa. O que implica que, por exemplo, essa soma aqui, essa resistência equivalente da parte de baixo, não vai ser igual à da parte de cima, senão as correntes seriam iguais e daí seria facinho resolver a questão. Para esse exercício, a gente vai precisar de uma única fórmula. U é igual a R vezes I, o famoso URI. E como que a gente vai utilizar? Vamos lá então. Identificado que toda essa parte aqui, esse quadradinho inteiro, representa uma associação em paralelo entre esse ramo aqui de cima e o ramo de baixo, o que a gente pode fazer? Falar que as tensões são iguais. A tensão que passa em cima, que eu vou chamar de tensão UA, tem que ser igual à tensão que passa no ramo de baixo, no ramo todo, né? Não é só nesse ou só nesse resistor, é no ramo todo, que eu vou chamar de UB. Então, identificado que toda essa região que eu coloquei dentro do tracejado vermelho é uma associação em paralelo, a gente tem que, pelas propriedades da associação em paralelo, a tensão no ramo de cima é igual à tensão no ramo de baixo. Eu chamei a tensão no ramo de cima de UA e a tensão no ramo de baixo de UB, mas a gente não pode esquecer que aqui embaixo a gente tem dois resistores. Então, agora vamos aplicar o URI, U é igual a R vezes I. Então, a tensão no ramo de cima, o A é igual a RA vezes a corrente IA. Então, aqui do lado direito a gente tem RA vezes IA. Isso daqui tem que ser igual a resistência equivalente aqui embaixo, o RB, que seria a resistência equivalente do ramo de baixo, vezes a corrente que passa pelo ramo de baixo, que é o IB. Então, a gente já pode colocar direto que o nosso RB, que tem que ser resistência equivalente, porque eu estou falando do ramo de baixo como um todo, é a soma dessas duas. Então, aqui a gente tem a resistência no ramo B, que é o ramo de baixo, resistência equivalente, RB1 mais RB2, vezes a corrente que passa no ramo de baixo. Então, a gente vai substituir as resistências RA e RB1, que foram dadas aqui no enunciado. E além disso, a gente vai usar essa relação que o enunciado deu também. O IB é igual a 3IA. Então, em vez de eu deixar esse IB aqui, eu vou pôr 3IA, porque daí vai cortar as correntes, eu não vou precisar descobrir corrente alguma. Então, vamos lá. O RA é 24. O IA eu vou deixar do jeitinho que ele tá, porque daqui a pouquinho ele já vai cancelar. Isso daqui é igual a RB1, que é 6, mais RB2, que é o que eu quero descobrir. E isso multiplicado por IB. Mais IB, eu vou substituir por 3IA. Então, eu circulei aqui para ficar mais claro o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é pegar o dado do exercício, que IB é igual a 3IA, e substituir onde tem IB. Onde tem IB, a gente escreve 3 vezes IA. Daí, agora, note o seguinte. Aparece IA dos dois lados, a gente pode cortar. Além disso, a gente também pode simplificar esse 24 com esse 3, né?
Então, a gente divide por 3, então a gente teria 6 mais RB2 é igual a 24 sobre 3. Isso daqui dá 8, né? Então, 6 mais RB2 é igual a 8. Basta passar esse 6 negativo para cá, fica 8 menos 6, portanto, o nosso RB2 é 8 menos 6, que dá 2 ohms. Note que em momento algum a gente teve que usar a tensão total que ele forneceu ou tentar descobrir a corrente em cada ramo. A única coisa que a gente precisou saber foi a relação entre as correntes. Se você quisesse tentar fazendo descobrir as correntes, com certeza isso levaria mais tempo. O que você teria que fazer é, como isso daqui tem 12 volts que está saindo aqui da fonte e a tensão aqui é igual a tensão aqui, então aqui a gente tem 12 volts e aqui nesse ramo de baixo também tem 12 volts. Com isso, dá para você descobrir a corrente IA. A partir da corrente IA, você taca aqui nessa relação, descobre a corrente IB. Depois do IB, você utiliza o E igual a R vezes I para o ramo de baixo e encontra o RB2. Percebe que é bem mais complicado? Então, fazendo assim é bem mais fácil. Bastou a gente notar que isso daqui era uma associação em paralelo. Na associação em paralelo, as tensões são as mesmas, então a tensão em cima é igual a tensão embaixo. Tensão a gente sabe que é resistência vezes corrente, então resistência de cima vezes corrente de cima é igual a resistência de baixo vezes corrente de baixo. E a gente substituiu uma corrente por 3 vezes a outra para cancelar. Então a gente não precisou descobrir corrente, tensão, nem nada disso. A gente só precisou dessa relaçãozinha IB igual a 3 vezes IA e saiu bem facinho o resultado. Esse resultado de 2 ohms corresponde à alternativa A.